A Bíblia é o livro mais lido e vendido no mundo. Estima-se que sejam vendidos no mundo algo em torno de 25 e 30 milhões de exemplares por ano, sabendo que ainda existe um grande número que é distribuído gratuitamente em trabalhos evangelísticos e missionários espalhados pelo planeta. Sua mensagem e o poder de libertar o homem de amarras e julgos que abalam alicerces de sistemas humanos, faz com que a Bíblia seja fortemente perseguida. Países totalitários ou fundamentalistas proíbem sua leitura, comercialização e até mesmo posse de um exemplar, para que não tenham problemas com o controle social da população. Países como Coreia do Norte que não só proíbe a Bíblia e a confissão cristã, mas também pune com prisão e até mesmo execução. No Afeganistão, a conversão e distribuição da Bíblia é motivo para penas de prisão e morte. Em países como a China, até se permite a ampla publicação de cópias da Bíblia. Mas sua mensagem e distribuição está limitada e controlada pelo Partido Comunista Chinês que permite uma igreja oficial. Qualquer um que queira pregar a mensagem plena da Bíblia, tem que ir para a clandestinidade, se submetendo ao risco de sofrer sanções legais. Mas embora muitos homens tenham tentado destruir a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Sendo assim, todo esforço ao longo da história para tentar dar um fim nesta magnífica obra do Senhor, ela permanece até os dias de hoje transformando e libertando vidas, porque ela é o poder de Deus para tudo que seja produtivo e útil na vida do homem. Nos últimos tempos e principalmente com o advento da internet e das redes sociais, muitos pseudo-intelectuais e falsos teólogos começaram a propagar velhas mentiras rotas que há muito já foram desmascaradas, mas que encontram mentes incautas que acabam acreditando em narrativas fantasiosas que não têm qualquer sentido. Não é difícil encontrar em recortes de podcasts, entrevistas onde o cidadão diz que a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica, que não se colocou livros apócrifos no texto canônico porque a Igreja não queria que o verdadeiro Evangelho chegasse a nós, e outras bravatas do tipo. O mais triste é que a maioria nem sabe o que foi o processo de canonização dos textos bíblicos, os muitos concílios e debates com homens que debruçaram uma vida inteira sobre os textos sagrados. Mas é exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo de hoje. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos em um espaço de aproximadamente 1.600 anos, por aproximadamente 40 escritores diferentes e é inspirada por Deus, de modo que é a única obra literária capaz de mudar a vida de uma pessoa. Do grego Bíblia, que é o plural do vocábulo biblos que significa literalmente livro, tem em sua terminologia o conceito do que é a Bíblia, ou seja, uma coleção de pequenos livros. Este nome foi dado por João Crisóstomo, bispo de Constantinopla que cumpriu seu bispado de 397 a 403 d.C. Quando falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, precisamos entender o que significa isto. Em 2 Timóteo capítulo 2, versos 16 e 17, Paulo nos afirma que a Bíblia é divinamente inspirada. Encontramos ali o termo teopneustos, tel que significa Deus e pneustos que significa literalmente sopro de Deus. Baseado neste texto, a teologia define inspiração bíblica como definido pelo pastor Claudionor de Andrade como, abre aspas, ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir, de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural, a palavra de Deus. Por isso, Pedro afirma em sua segunda carta capítulo 1, versos 19 a 21, que e temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os textos que são considerados canônicos na Bíblia, compõem a sua estrutura da seguinte forma. Duas partes distintas, o Antigo Testamento composto por 39 livros e o Novo Testamento composto por 27 livros. O termo testamento vem do grego diateque que significa aliança ou concerto. Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens, após sua morte. Em hebraico o termo é beri que significa unicamente concerto. O que chamamos de Antigo Testamento tem sua origem na Bíblia judaica, que contém 24 livros em 3 seções, Torá, Neviim e Ketuvim.
A Torá é composta pelos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. É onde Deus revela ao homem como criou todas as coisas, como formou o povo de Israel, e a lei de Deus promulgada. A seção dos Neviim se subdivide em profetas anteriores, que são os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. E profetas posteriores, com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Por fim, os Ketuvim, composto por 3 subdivisões, a saber, livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, que são os livros de Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Ester e Eclesiastes. Finalmente, os livros históricos, onde encontramos os livros de Daniel, Esdras junto com Neemias formando um único livro, e Crônicas. Ao contrário do que dizem muitos desses falsos especialistas da Bíblia, que tentam afirmar que a Igreja Católica determinou a canonicidade dos textos do Antigo Testamento e que não tem qualquer conhecimento de bibliologia, o Antigo Testamento foi decidido de maneira muito rápida. O tempo para ser composto foi extremamente longo, mas a sua canonicidade foi decidida de maneira muito rápida e sem muitas contestações. Os textos já eram reconhecidos pelos judeus dos tempos antigos, mas depois do exílio babilônico e o retorno, como relatado no livro de Neemias, muitos textos foram escritos como Macabeus, Enoque, Baruque, Eclesiásticos e outros. Por isso, foi necessário que os rabinos viessem a se reunir para definir quais livros continuariam fazendo parte do conjunto sagrado e os que não tinham inspiração divina. Então, em 90 d.C., houve o Concílio Judaico de Jâmnia, perto da atual cidade de Jope em Israel, sob o comando de Yohanan ben Zakkai, foi determinado a composição dos livros considerados canônicos do Antigo Testamento. Neste concílio, estabeleceu-se critérios para definir a canonicidade dos livros. Dentre eles, podemos destacar os 3 pontos que normalmente encontramos em livros especializados no tema bibliologia, que são ter sido escrito em Israel, ter sido escrito em hebraico e ter sido escrito até os dias de Esdras, que pela tradição, foi quem reuniu os textos bíblicos do Antigo Testamento, formando a Tanakh. Cabe dizer que dentre estes, os que mais levantaram algum questionamento foram Ester, que não foi escrito dentro dos termos de Israel, e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que era considerado muito erótico. Mesmo com esses questionamentos sobre esses livros, eles foram considerados canônicos por cumprirem os outros 2 critérios, além de serem perfeitamente alinhados com o todo da narrativa bíblica. No próximo vídeo, vamos falar dedicadamente sobre o processo de reconhecimento do Novo Testamento. Não perca! Para não perder a continuação deste estudo e todos os outros que ainda virão, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para divulgar nosso trabalho e ajudar a espalhar um pouco de boa teologia na internet. Obrigado por nos assistir. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.